Shalom, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo aqui atendendo a uma solicitação feita pelo presidente da nossa comunidade, o senhor Yosef Halevi Zaituni. Ele pediu para que eu fizesse um vídeo-resposta com relação ao vídeo feito pelo nosso caro colega. Embora nós todos tenhamos ciência de que o judaísmo não representa a corrente judaica da qual ele professa, não representa os judeus ortodoxos, não representa os judeus liberais, não representa nenhuma corrente judaica conhecida. Ele fala por si. Mas mesmo assim, nós tivemos inclusive algumas pessoas que nós enviamos para a palestra que ele estava dando e viram de perto alguns absurdos e achamos por bem auxiliar as pessoas no entendimento do judaísmo e resolvemos responder. Então, a primeira coisa que eu quero comentar é a seguinte: se o senhor deseja falar sobre judaísmo, né, é importante que o senhor tenha a visão de que judaísmo é pluralismo, ok? Então, a diversidade de opiniões é normal, é uma constante. E se o senhor quer continuar a falar de outras religiões, como o senhor vem falando de islamismo, cristianismo, os chamados messiânicos, que não são judeus, cristãos em geral, então o senhor podia dar uma visitada lá para o seu amigo, o nosso caro colega Amor Ventura. Ele é uma pessoa muito experiente, muito bacana, e ele trata do diálogo interreligioso com tanto respeito. O senhor teria muito a aprender com ele, ok? Com certeza ele vai ajudar você, sabe? Ou então, antes do senhor fazer algum vídeo, coloca na pauta do seu rabino esse assunto, porque com certeza ele vai atender e vai dar uma orientação para o senhor. Nós não acreditamos que o seu rabino tenha ciência, né, ou esteja a par ou assinando embaixo destes vídeos que o senhor tem feito. Bom, mas aí é um problema do seu rabino, né? E é um problema do senhor também. Então, nós só vamos responder porque o senhor falou dos caraítas. Então, é algo que tange a nós falar a respeito. Então, vamos dar uma olhadinha no que o senhor... Em primeiro lugar, você vai falando na verdade, de Ana Ben David, de abençoada memória, né? E, na verdade, antes de você falar de alguém da casa de Davi, né? Vamos tomar muito cuidado com o que a gente fala. Em primeiro lugar, o judaísmo caraíta não nasceu nas mãos de Ana Ben David. O judaísmo caraíta é um conceito que já é existente desde o início da entrega da Torá. Quando a Torá foi entregue, então Moshe falou claramente: essa é a Torá que o Eterno nos deu. E nos deu ela completa. Nada acrescentareis a ela, nada removereis dela. A Torá foi dada completa, com tudo que era necessário. Portanto, todo o conhecimento e toda a tradição e tudo aquilo que foi a mais é, na verdade, conhecimento oral, oralidade. E a oralidade existe em todos os povos, em todas as religiões. E nós respeitamos isso, nós achamos que é importante isso. Ok? Agora, o judaísmo caraíta que segue as escrituras sempre existiu. Porque o Talmud, para quem não sabe, ele foi escrito, né, ele foi compilado depois da destruição do segundo templo. Na verdade, depois que fizeram o Novo Testamento é que foram fazer o Talmud. Então, é um livro recente. Então, como é que nós teríamos sobrevivido todo esse período sem Talmud? Né? Então, é isso que quem segue Talmud tem que pensar. O Talmud não existia naquela época atrás, era um conhecimento oral.
E o conhecimento oral é importante? Lógico que é importante, ele passa segredos e mazelas e conceitos. Entretanto, conhecimento oral não é Torá. Conhecimento oral é conhecimento oral. Torá é Torá. Beleza? Ana Ben David, ele é apenas um expoente do judaísmo caraíta. É uma pessoa que se despontou, que pôde auxiliar, pôde organizar, pôde fazer algumas coisas. Mas o judaísmo caraíta antes já existia. Era o judaísmo comum. Todo judeu era um judeu caraíta, porque judeu caraíta vem da ideia de guardião da Torá, é aquele que segue a Torá, é escriturista, é o que segue Torá. E Torá sempre existiu uma. A chamada Torá oral, ela veio existir depois da destruição do segundo templo, do Novo Testamento, é que então foram lá e compilaram na Babilônia o Talmud, né? E depois o outro grupo achou que não estava bom, fez um outro Talmud em Jerusalém. Então aí tem Talmud da Babilônia e Talmud de Jerusalém. E foram fazendo isso. Só que isso foi quando é recente. É recente, é 1.800 anos, mais ou menos, 1.900 anos. Ok? Tal qual o Novo Testamento aí que não chega a ter os 2.000 anos ainda. Entendeu? Enquanto que a Torá é muito antiga. Então, se situar no momento histórico e saber o que está falando é importante, tá? Ana Ben David não é criador do caraísmo. Ele é apenas uma pessoa que em determinado momento falou, não dá para aguentar alguém vir falar que tradição humana é uma Torá oral. Então ele foi lá e abriu a boca, e ele tinha evidente influência política e ajudou muito as pessoas para organizar isso tudo e não permitir que o apego às escrituras sagradas fosse maculado, fosse misturado com tradições humanas, especialmente desse pessoal que veio da Babilônia, né? Bom, pessoal, vocês viram ele mesmo falando das dúvidas que veio sobre a mente dele. Ah, como que eu vou guardar Shabbat se não está escrito na Torá como guardar Shabbat? Está escrito sim. Como não está escrito? Está escrito lá para você, nesse dia, descansar, não sair da sua habitação, não fazer fogo. Está escrito, está na Torá. É só ler. Então, se ele não sabe guardar Shabbat, ele é convidado nosso, vem na nossa comunidade, tá? Você é nosso convidado a aprender a guardar Shabbat, nós ajudamos você. Outra coisa, você falou do tzitzit que não tem na Torá. Tem sim, na Torá fala, e ela fala inclusive para você fazer uso do fio azul. Ok? Tal qual nós usamos. Então, é interessante que você, com conhecimento oral, com o Shema Talmud, não consegue seguir a Torá da maneira correta, porque a Torá fala para você fazer o uso do fio azul. Nós fazemos o nosso talit, né, com o fio azul, conforme determina as Escrituras. Ela fala aonde colocar e quais são as cores. Então, como é que você não sabe? Desculpa, você está precisando estudar a Torá. Tá? Está escrito lá, é só estudar, você vai ler exatamente o que fazer. Outra coisa, concordo com você, tefilim não está escrito na Torá, não tem escrito, por isso que nós não temos. Ok? Não está na Torá, então, por que eu vou usar uma coisa que não está lá? No quesito religioso, se não está na Torá, não uso. Beleza? Vamos ver o que mais o nosso amigo tem a dizer. É interessante, sobre o tefilim, o tzitzit eu já mostrei, o tzitzit já concordo com ele, não existe a palavra tefilim na Torá, e é por isso que nós não usamos, né? A palavra tefilim é uma variação da palavra tefilá, que é rezas, mas não tem lugar lá dizendo isso.
Então nós entendemos o seguinte: o tefilin, que é as caixinhas que você colocaria entre os olhos e no braço, é o que está na Torá. A Torá está usando uma linguagem figurada, é uma alegoria. Ou seja, ter a palavra entre os olhos, né, é entendimento, é ver a Torá, meditar nela dia a dia. E amarrar no seu braço, junto ao coração, é o entendimento com sentimento. Ok? Você vai amar a Torá, você vai pensar nos mandamentos. Muito mais importante do que amarrar tira na cabeça de couro, sabe? Do que amarrar tira de couro no braço, é você meditar na Torá, você entender o que está na Torá, você amar a Torá. Então, assim, eu não sei o que fizeram para você, ou como passaram isso para você. Mas o mais importante é a caixinha na testa, é na mente. Mais importante do que a caixinha no braço, é no coração. Você aplica os seus valores, tá? Tem muito mais por trás da Torá do que você imagina. Com relação ao abate do animal, existe uma tradição que é passada. Inclusive, o abate kasher karaíta é conhecido no mundo haredi, no mundo ortodoxo, como mais rigoroso do que o abate que vocês fazem. Ok? O que comprova que é possível passar o conhecimento, sim. Nós temos, inclusive, cursos que ensinam a pessoa a fazer o abate kasher. Tá? Se você for lá em Jerusalém, você vai poder ver isso de perto. Quem sabe você pega um workshop para aprender, né? Seria legal. Por quê? Porque você poderia abastecer tanto a sua comunidade como até abastecer a nossa. Vai lá fazer um curso. Beleza? Meu amigo, vou falar para você o seguinte: se você der uma olhadinha na história de Neemias e de Esdras, você vai descobrir que a Torá ficou por um tempo sem ser observada, porque ninguém tinha mais a Torá. Então, passou-se um longo período. Não foi curto não, até que Neemias encontra a Torá. E esse período que passou-se gerações, perdeu-se pessoas, perdeu-se conhecimento. E aí? Quem é que tinha informação de como fazer? Se fosse impossível de você seguir a Torá sem fazer uso da tradição, né? Sem fazer uso de um Talmud, etc., como é que Neemias, então, sobreviveu? Então, Neemias e Esdras são figuras vivas, são figuras que provam que a Torá pode ser seguida sem o uso dessas tradições. Ok? Não estou dizendo que nós não tenhamos tradições, nós temos tradições oriundas de vários lugares e povos, nós fomos influenciados. Ok? Nós fomos influenciados, não se iluda, não pense por isso, apenas entenda que já naquele período ficamos sem Torá. Aconteceu, é fato histórico. E nós tivemos que nos adaptar, tivemos que aprender novamente algumas coisas para poder seguir. Ok? Então, Neemias encontra lá, quando estavam fazendo a restauração dos muros, encontra os rolos da Torá, e aí ele chora. Né? E o povo chora. De emoção, de alegria, porque reencontrou a Torá. E aí eles iam começar a praticar novamente. E eles não tinham Talmud. Eles não tinham ninguém para guardar essa tradição. Tá bom? Então, meu amigo, é possível guardar a Torá sim. É só você ler. Leia e observe. Você vai ver, tem muita coisa boa, tem muita coisa para você fazer. Antigamente os caraítas usavam tzitzit? Sim, usavam sim, tá?
Isso daí nunca houve essa história de que Caraíta não usava tzitzit. Usava. Então, não sei qual é a sua fonte, o que você está lendo, o que você está buscando, mas não tem base. Faz parte da tradição caraíta o uso do tzitzit. Inclusive, o nosso tzitzit, ele tem os fios azuis. Então, apenas para que você tenha uma visão, está aqui, ó. Fio azul. Faz parte da nossa tradição. Antigamente, caraítas não usavam kippah e depois usavam? Bom, aí pode até ser. Porque isso aqui, ó, eu uso, mas isso aqui é tradição. É costume, é minhag, não é lei judaica. Eu uso se eu quiser eu não uso. Não tem essa obrigação, ok? Então você vai encontrar grupos que podem usar, grupos que não querem usar. Não tem problema algum. Não existe quebra de mitzvah por usar ou não usar uma kippah. Ok? Então acho que agora eu respondo a sua pergunta. Vamos ver o que mais você tem de dúvida. Não tem esse papo de que antigamente achava e hoje pode. Você vivia antigamente? Do que você está falando? Outra coisa, a lei ela estabelece uma área dentro da sua cidade em que você pode ou não caminhar, ok? E você tem que ir um pouco além do que está escrito nesse sentido. Esse ir além, eu não estou falando de aumentar a lei, mas é na compreensão. Se está falando lá, não saireis de vossas habitações, ali, as habitações, no contexto, eles estavam falando da cidade. Alguns caraítas interpretaram em algum momento, não, a habitação é minha casa, então não saio da minha casa. Ok? Agora, existe a pluralidade de opiniões. Você vai encontrar judeus que vão falar que pode sair da casa, outros que vão falar que não pode. E isso é normal. Qual é a sua interpretação? Você sai da sua casa no Shabá? Você não sai. Até onde você pode caminhar dentro da cidade? Você sabe que existem regras com relação a isso, de onde você pode andar ou não dentro de um Shabbat. Então, não se faça de desentendido, porque existem regras, existem leis com relação a isso e são baseadas na Torá. A interpretação é válida. Eu posso sair da minha casa, ou posso falar, não vou sair da minha casa porque é Shabbat. Ou eu posso até sair da minha cidade, ou não vou sair da minha cidade porque hoje é Shabbat. Então, existem regras com relação a isso, está tudo na Torá. Se você não sabe, venha na nossa comunidade e nós ensinaremos você com relação a isso. Eu faço questão de ensiná-lo pessoalmente. Bom, o maior bem do Shabá, né, o que está ali sendo tratado é a vida. Você está descansando a sua vida no Shabá. Não faz sentido deixar uma pessoa morrer no Shabá. Nós cuidamos. O maior bem que o ser humano tem é a vida. Isso sempre foi visão no judaísmo normal. Toda a corrente judaica sabe disso. Em nome da vida você pode fazer muita coisa. Em nome da vida. Agora, se a pessoa não está correndo risco de vida, não faz sentido. Eu não posso pegar e inventar, não, é um risco de vida e eu vou quebrar Shabá por conta disso. Não é assim também. Então, nós levamos o judaísmo a sério. O Shabá é uma coisa séria. Ok? Então, se a pessoa realmente estiver correndo risco de vida,
com certeza nós vamos pegar a pessoa, vamos levá-la ao médico, vamos fazer o que for possível. A pessoa caiu num poço, está se afogando, está passando mal, nós vamos cuidar sim. Ok? E se você não viu isso acontecer ainda, é porque você não frequenta a nossa comunidade. Convido novamente você a frequentar para você ver com seus próprios olhos e não sair falando do que você não vive. Falar do que você não vive chama-se hipocrisia. Ok? Vamos ver qual é a sua próxima dúvida. Nenhum judeu caraíta faz fogo no Shabá ou deixa fogo aceso antes até o Shabá. Isso não existe. Me desculpa, mas eu sou obrigado a dizer. É mentira o que você está falando. Ok? A característica básica do judaísmo caraíta, entre outras, é a obediência à Torá tal qual foi escrita. E nela é muito claro, não haverá fogo em vossas habitações. Então nós não permitimos que haja fogo. Nós não apenas não fazemos o fogo, como não permitimos que o fogo persista até o horário do Shabá, adentrando no Shabá com fogo. Nós não temos isso. Nós não inventamos aquele mandamento, né? O pessoal tem aí, inventaram aí uma brahá, né? Bendito sejas tu, né? Rei do universo, que nos abençoaste e nos ordenaste que acendesse as velas do Shabá. Onde é que ele ensina isso? Mostra na Torá para mim, vai. Onde está essa brahá de acender as velas do Shabá? Tá? Eu não falei ela inteira porque eu não quero falar o nome do Eterno à toa, você sabe disso. Mas, basicamente ela fala isso. Que o Eterno teria nos abençoado com seus mandamentos e ordenado acender as luzes do Shabá. Onde está escrito isso? Mostra na Torá. Eu desafio você. Se você me mostrar na Torá, tá? Eu abandono o caraísmo e volto para o Talmud. Não existe isso. Você sabe que não existe. Isso foi um mandamento rabínico, foi inventado por homens. Então, né? Não vem falar que agora caraíta acende fogo, porque caraíta não acende fogo. E se for da nossa comunidade, ele vai ser advertido e talvez até mesmo expulso dela. Nós somos muito radicais com relação ao uso do fogo no Shabá. Sabe por quê? Porque Moshe foi radical. Moshe pegou um homem, eles falam, nós não somos judeus. Por quê? Porque eles professam a crença em Jesus e Maomé como profetas. Tem um historiador muito interessante, Warren Paul Gray, e ele escreve com relação a esses assuntos. Ele foi lá e fez uma pesquisa relacionada ao período de perseguição, os alemães. Ele é um estudioso, um sábio, tá? É um historiador. E ele fala muito a respeito. Inclusive ele cita o Firkovix, que você inclusive também citou. Entendeu? Então são grupos distintos. O grupo, então, Karaite Karailar, ele tem sangue, ele tem uma aparência física específica, ele tem uma tradição específica, ele tem uma língua específica, enquanto que isso não é característica do judeu caraíta. Ok? Isso é do Karaite Karailar, né? E inclusive eles são oriundos de uma tribo turca tártara, ok? Então eles têm esse aspecto cultural, biológico, ele tem toda uma aparência, ele tem toda uma forma de viver, uma visão. E a parte religiosa deles não bate com a do judeu caraíta. Estes estavam lá, estes fizeram documentos, estes ajudaram, esses Karaite Karailar, ajudaram os judeus a escapar da perseguição nazista, ok? Então, assim, é importante você estudar antes de você sair fazendo afirmações, tá? Até hoje eles falam essa língua, até hoje eles têm esses costumes, e são uma quantidade muito expressiva,
Ok. As melhores fontes sobre Caraíta Carailar no Holocausto são os estudos publicados pela American Holocaust, pesquisador Warren Paul Green, e do Holocausto israelense Samuel, pesquisador Spector. Ambos conversaram com sobreviventes reais e examinaram os documentos reais nazistas escritos em alemão. Descobriu o seguinte: um número desconhecido de judeus aproveitaram o fato de que o Carailar, essa comunidade caraíta e tártara, residia na Polônia e na Lituânia. Esses judeus foram capazes de salvar-se de uma morte inevitável, assumindo a identidade polonesa, Carailar, caraíta e tártara. Isso também está lá nos escritos de Green, de 1978b, na página 41. Ok?